Olá pessoal, eu sou o professor André e este é o nosso canal Matemática de Primeira. Gostaria de apresentar para vocês o quadro Diálogos Educativos, momento dedicado à discussão dos mais variados temas relativos à educação. E na nossa estreia teremos o prazer de apresentar a live feita pelo nosso diretor-geral, professor Dimógenes Soares Lopes, e pela nossa diretora de ensino, professora Denise, do qual abordaram vários temas relativos às atividades remotas desenvolvidas pelo nosso campus. Eu espero que vocês gostem. Boa tarde, pessoal. Dentro de alguns instantes nós vamos iniciar a nossa conversa. Só aguardando aqui mais algumas pessoas, né, entrarem aqui. E, claro, a professora Denise também, né, que vai me fazer companhia nessa conversa aqui principalmente com os nossos alunos, né? Apesar da live, né, do vídeo ser aberto para todas as pessoas que quiserem se informar, mas o nosso foco, né, nosso principal foco aqui é para os alunos, né, para os nossos alunos do campus Floriano, bem como para os pais, né, os pais dos nossos alunos, sobretudo dos cursos integrados, que quiserem se inteirar sobre as nossas atividades pedagógicas que nós vamos desenvolver durante esse período aqui, daqui por diante. Eu quero, antes que a professora Denise consiga aí a conexão, eu quero dizer que nós tentamos integrar também o nosso tradutor e intérprete de Libras nessa conversa, o Wallace. Infelizmente não foi possível. Então, caso os nossos alunos queiram acompanhar essas informações, eles podem fazer por meio do Instagram do Wallace, né? @WallaceFilemon, com 2 L's em Wallace, né? Wallace com 2 L's, Filemon com 1 L. Então, vou até colocar aqui aliás, está aqui fixado, né? Quem quiser ter acesso, está aqui o Instagram dele, @WallaceFilemon. Então, quem quiser dar uma curtida lá e acompanhar em língua brasileira de sinais, então estamos à disposição. Então, aguardando aqui a professora Denise para a gente iniciar nosso bate-papo. De já, né, agradecendo a participação de todos. Infelizmente, estamos nesse momento difícil, né, para todos, mas encontramos essa maneira de melhor nos aproximarmos, de melhor integrarmos aqui com os nossos alunos, né? Temos feito reuniões, tanto entre a equipe gestora, como na semana passada nós fizemos uma com todos os docentes, né? Então foi uma reunião muito produtiva. Nós tivemos aí, não pelo Instagram, pelo Google Meet, que é uma ferramenta que nós temos utilizado bastante e que foi muito produtiva. Então, é a maneira que nós temos nesse momento, né, de isolamento social, para a gente se comunicar. Então, assim, a gente fez aqui um planejamento, né, enquanto que a professora Denise não chega, que é o seguinte: nós vamos fazer aqui uma introdução em torno de 10 minutos, 10 a 15 minutos. Depois a professora Denise vai fazer uma fala por volta aí de 20 a 25 minutos, falando sobre qual é a proposta que nós estamos trazendo, né? Que hoje, inclusive, agora pela manhã, já pertinho do meio-dia, acho que a Denise está entrando aqui, só um minutinho. Só um minutinho, gente. Não estou conseguindo estar escutando bem. Então, nós
nós planejamos da seguinte maneira nossa conversa aqui hoje com vocês, pessoal. Nós vamos fazer uma introdução, uma contextualização, em torno de 10 minutos. Depois a professora Denise vai apresentar qual é a nossa proposta. Boa tarde, Val. Muitos servidores aqui também fazendo parte aqui da nossa conversa, que a gente agradece. A Daniele. Então, depois a professora Denise, entre 20 e 25 minutos, vai apresentar mais detalhes da proposta. Claro que tudo muito mais detalhado a gente vai informar durante a execução, né? Boa tarde, Dalina. E depois a gente vai abrir para perguntas, né? Já no finalzinho, depois de feitas as falas, a professora Denise vai apresentar, e aí nós vamos abrir aqui para algumas perguntas. Então, assim, assim, algumas perguntas é possível que a gente não consiga tirar, porque ainda estamos iniciando, na verdade, é tudo muito novo, inclusive para a gente, que faz a gestão da instituição. Pode ser que alguma pergunta a gente não consiga, e pode ser também que a gente não consiga responder a todas as perguntas. Então, posteriormente, o que a gente não conseguir... Olá, Meire, boa tarde. O que a gente não conseguir tirar dúvida aqui, responder por aqui, nós vamos, de algum modo, por meio do Instagram ou de alguma outra forma, principalmente pelas redes sociais, obviamente, responder posteriormente. Então, anotem, tomem notas aí sobre as dúvidas, as principais perguntas, e aí nós vamos anotando aqui também e tentar responder ao final. É importante que vocês façam as perguntas somente no final, porque ao longo da fala, a professora Denise e também em algum momento eu posso já ir tirando alguma dessas dúvidas, tá, pessoal? Então, quero dar as boas-vindas. Agora já temos aí 266 pessoas aqui ao vivo conosco. A gente agradece essa participação. Gostaríamos de enfatizar a necessidade de mantermos, né, esse isolamento social nesse momento. Na minha opinião, é um momento em que os casos estão crescendo. Não sou especialista, obviamente, mas eu percebo, pelo que eu acompanho, que é o momento em que os casos estão crescendo. Então, é mais do que importante que a gente mantenha esse isolamento social. Então, pensando isso e já adiantando, o reitor publicou na quinta-feira última, uma portaria, a portaria de número 951, onde ele prorrogou a suspensão das atividades presenciais no Instituto Federal do Piauí por tempo indeterminado, né? A opção de por tempo indeterminado decorre porque a gente ainda não sabe esse contexto, como vai se comportar. Então, nesse momento, ele optou por ser por tempo indeterminado. Então, gente, desde o dia 17 de março que nossas atividades presenciais elas estão suspensas, como todos sabem, e de lá para cá o setor administrativo ele tem trabalhado, tem desenvolvido aí as suas atividades em forma home office, e, como eu disse já, a gestão, o colégio de dirigentes, o Conselho Superior não, né, está suspenso também as reuniões do Conselho Superior, mas nós temos nos reunido de forma remota e temos desenvolvido o que é possível desenvolver nesse momento, né, nesse contexto. E aí vale ressaltar alguns pontos, né, legais, que eu acho que até a Denise talvez possa, na sua fala, incluir, que o MEC estabeleceu na portaria 343, ainda em 17 de março, a possibilidade de aulas remotas, né, para os cursos de graduação, e depois, em 3 de abril, pela portaria número 376, para os cursos de educação técnica, né, que no nosso caso são os cursos técnico integrado, subsequente e concomitante. Exceto as atividades práticas, né, por razões óbvias, inclusive, né, é difícil se desenvolver essas atividades de forma remota. E recentemente, né, e aí também no dia 1º de abril, o governo federal editou a medida provisória de número 934/2020,
onde ele flexibiliza e dispensa as instituições de ensino, escolas, a cumprirem os 200 dias letivos, né? Isso está previsto na Lei de Diretriz e Base da Educação, na LDB, só que nesses momentos, né? Então, essa medida provisória acaba autorizando as instituições a flexibilizar os 200 dias letivos. No entanto, nós temos a obrigação de cumprir 800 horas no mínimo, né? Essa informação é importante porque essas atividades que elas serão desenvolvidas agora de forma remota, caso a gente consiga, né, desenvolvê-las, essa carga horária ela será abatida, né, da carga horária a ser desenvolvida no retorno, né, porque no nosso retorno nós vamos dar andamento às atividades e nós vamos ter que cumprir a carga horária mínima de 800 horas, mas estamos dispensados de cumprir os 200 dias letivos. Então, essa informação é importante. Ok. Deixa eu chamar novamente aqui a professora Denise. Nós já temos aí mais de 300 pessoas aqui com a gente agradece a participação de todos. Então, como estava falando mais cedo, apesar de imagino que não esteja sendo fácil para ninguém, né, passar por esse momento, esse momento que é difícil, né, para todo mundo. E aí também é uma forma, né, o Instituto Federal também, de certo modo, tentando fazer com que tanto os professores como os alunos eles possam se envolver em algumas atividades e até isso, de certo modo, colaborar para que a gente consiga passar por esse momento. Acho que a Denise não está conseguindo aqui participar. Só um minuto. Tentar novamente. Quem é que está por aqui pela nossa ao vivo? Dá um oi aí para a gente. Paulo Rangel. Boa tarde, Paulo Rangel. Alguém falando aqui para fazer no YouTube, mas... Professor Antônio Carlos, boa tarde. E agora, tá ouvindo? Tá tudo bem? Estamos lhe ouvindo e vendo bem. Porque eu estava muito distante, eu acho, do ponto da conexão, aí ficava travando. Na hora que eu entrava, ficava travando. Certo. Pois bem, tá? eu fiz uma contexto. Esse que apresentando, né, o nosso contexto e Isso. o que vai acontecer para frente a partir da autorização que hoje a reitoria permitiu, né, que a gente estivesse atividades remotas de ensino, não é isso? Isso. E aí agora o que eu gostaria que você fizesse uma apresentação da proposta. Então, né? Qual é a proposta? O que vai acontecer agora, a partir de agora, é o seguinte. Né, nós vamos começar executando o piloto de atividades remotas de ensino e aprendizagem. Por que esse plano é chamado de plano piloto? Porque a gente vai testar como essas atividades irão acontecer dentro do IFP. Ela é institucional, essa proposta. Ela não é só do campus Floriano, certo? É uma proposta para todos os campos
Então, uma comissão formada por diretores de ensino se organizou e elaborou essa proposta para a gente ver a viabilidade residenciais dentro desse contexto da pandemia do Covid-19, tá? Então, essa semana, nós vamos estar organizando e planejando a partir do dia 11 de maio, tá? Então, o que vai acontecer? Esse projeto piloto, inicialmente, com as turmas finais que estão sendo ofertadas nesse período. O que a gente chama de turmas finais? Por exemplo, do ensino médio integrado, só vai participar nesse dia 11 de maio as turmas de quarto ano, tá? E no concomitante e subsequente, a última turma com os cursos superior. Não são as turmas que estão concluindo, é o módulo 8, o módulo 6, a turma mais avançada que está sendo ofertada durante esse período. Essas atividades, elas vão ser realizadas ferramenta do Google, que é o Classroom. Então, as turmas vão ser formadas, os alunos participantes vão receber orientações de como participar usando essa ferramenta. Eu acredito que até sexta para o aluno, para que ele possa usar a ferramenta. O nosso principal meio de comunicação, rápido, mais ágil, que eu acho que até os alunos do primeiro ano recordam, eu fiz um teste com vocês, vai ser por meio dos grupos de WhatsApp que já existem, onde líder. Nós temos mais ou menos uma organização assim em termos de grupos de WhatsApp. A gente tem o grupo, nesse grupo dos líderes tem todos os líderes de turma, pessoal da equipe pedagógica, disciplina, diretoria geral, diretoria de ensino. Então, o comunicado colocado no grupo dos líderes é para ele ser compartilhado com os grupos de contato, certo? Denise, tá ruim o som? Tá dizendo que não tá entendendo? Oi. É o áudio. O pessoal tá reclamando aqui do áudio. Parece que o áudio não tá chegando muito bem. Eu tô vendo aqui. Vamos fazer um teste aí para tentar. Deixa eu ver se eu dou uma melhorada. Eu vou colocar um microfone. Ok. Porque antes eu estava achando que o microfone estava atrapalhando. Agora eu vou colocar um microfone se melhora, tá? Isso. Então, eu vou tentar, enquanto a Denise consegue melhorar ali o áudio. Acho que o meu áudio está bom, né, pessoal? Tá dando para entender o que eu estou falando? Nós vamos fazer um piloto agora, a partir da semana que vem, com as turmas das séries finais de cada curso, né? Então, esse piloto ele vai durar 15 dias. Esse piloto se faz importante, necessário para que a gente possa avaliar algumas questões que a gente sabe que é difícil, né? Como essas interações remotas, elas são realmente complicadas, mas e aí nesses 15 dias nós vamos fazer uma análise, uma avaliação contínua de todas as dificuldades e de todas as questões. E aí, após esses 15 dias, nós tomaremos, né, no Colégio de Dirigentes, uma decisão, se nós vamos ampliar, se realmente é interessante ou não, né? E aí, claro, a interação que a Denise falou é que a interação com os líderes é muito importante, né? Da gente com os líderes e dos líderes com as turmas, né? Então, Denise, vamos ver se o áudio da Denise melhorou. O superior também entra no piloto, viu, Micheline?
São todos os cursos, Também, exceto as também. disciplinas práticas, não é isso, Denise? Pode continuar, Denise, é Só, com você. é, voltando um pouquinho, as turmas são turmas de quarto ano do ensino médio, turmas mais avançadas, do concomitante e subsequente e dos cursos superiores, certo? De todos os níveis. Só não entra agora, nesse momento, a pós-graduação, certo? Que vai entrar quando a gente analisar que tipo de retorno a gente vai ter, porque qual foi um dos grandes motivos da demora para a gente com atividades remotas. Era ver a possibilidade desse tipo de atividade, maior número de estudantes possíveis, matriculados. Então, pessoal, essas atividades elas ocorrerão de modo remoto, né? É a forma que a gente está vendo para continuar as nossas atividades nesse momento. Sabemos das dificuldades, né, que nós temos. Nós também não estávamos preparados, porque não se esperava uma situação dessa forma nesse momento. E como já dissemos, né, é um projeto piloto onde nós vamos por 15 dias trabalhar com as séries finais e analisarmos, né, como que vai funcionar nessa etapa piloto. Já respondendo algumas perguntas, todos os cursos serão contemplados, tanto os cursos técnicos integrados, como subsequente concomitante, como os cursos superiores. Nesse primeiro momento, os primeiros módulos não entrarão. Como nós já dissemos, são os alunos das séries finais. É um piloto. Então, Letícia, essa é uma preocupação que nós temos, na verdade, a principal preocupação, que é em relação a esses alunos que tiverem dificuldades. Por isso a comissão e o colégio de dirigentes tomou a preocupação de não colocar atividades de vídeo síncronas. As atividades elas serão distribuídas em quatro categorias, né? Serão slides comentados, que são vídeos das telas, né, onde os professores vão apresentando os slides e vão comentando. Atividades de aprendizagem, então serão atividades orientadas pelos professores, que os alunos eles vão desenvolver remotamente, onde poderão ser feitas atividades, por exemplo, no Google Forms, né, de perguntas e respostas, que contemplem até 5 questões, né, com respeito àquele conteúdo de aula. E, em alguns momentos, né, fóruns ou chats, né, como chats bate-papos, né, que podem também acontecer. As turmas, as demais turmas, né, que não sejam as turmas finais, elas serão contempladas no projeto definitivo. Nesse primeiro momento, né, um projeto piloto com as turmas finais apenas. Em relação à carga horária, elas serão contabilizadas, sim, para a integralização do curso inclusive nessa etapa piloto, né? Inclusive nesse projeto piloto. E a ideia é que a gente consiga, se for bem sucedida, por meio dessas atividades, a gente conseguir já antecipar essa carga horária que nós vamos ter que cumprir. Lembrando que, como já disse, a medida provisória número 934, ela flexibilizou os 200 dias letivos, mas não a carga horária. Então, nós temos que atingir, no mínimo, aí 800 horas de aulas durante o ano. Claro que as aulas que já foram ministradas antes da suspensão, elas serão contempladas. Então, Paula
ela vai contemplar, sim, os cursos de graduação, mas nesse primeiro momento apenas as séries finais, né, as turmas finais de cada curso. Em relação à conclusão, claro que... Olá, Denise, vamos lá? Pronto, vamos lá. Quando estiver travando, diz logo, para eu não ficar tendo que repetir. Avisa logo aí, tá travando. Agora tá bem, eu tô ouvindo você bem. Vamos embora lá. Vamos lá. Certo? Então, como é que isso vai acontecer, essas aulas remotas? Primeira coisa, a gente tem que se acostumar a não chamar de aulas, tá? São atividades remotas de ensino e aprendizagem, para não fazer aquela confusão com a educação à distância, com a EAD, né? Que a gente sabe muitas críticas nesse momento, que essas ações têm que ser mais planejadas. Então, a gente começa minimizando, dizendo que não é EAD, não são aulas, são atividades de ensino. Tá certo? Então, o horário, aí, como a gente vai operacionalizar isso? Vai ser feito um cronograma para que, usando o Classroom, o aluno matriculado numa determinada turma, a turma vai ser montada, o aluno vai receber um código, ele vai receber um guia de como acessar essa plataforma. Aí, ele vai receber até de 2 a 3 atividades de disciplinas diferentes por dia. Essas atividades, elas vão consistir em 4 partes. A primeira é um material feito slide com áudio. O professor vai delimitar um conteúdo e vai disponibilizar esse material dentro do Classroom. A partir desse material, vocês vão receber 5 questões relativas ao material, tá? Então, se você tem uma turma de, vamos supor, edificações, 4º ano, me parece que tem 11 disciplinas. Essas 11 disciplinas vão planejar atividades para serem disponibilizadas para vocês ao longo da semana, da primeira semana, certo? Cada disciplina vai disponibilizar somente uma vez por semana. Como é um projeto piloto, a gente vai ver a resposta disso, certo? Então, vocês observem que é uma ação que ela vai depender muito da colaboração de todos, certo? E é algo que, para nós, enquanto Instituto Federal, que oferece somente a partir do ensino médio até aos outros níveis, graduação e pós-graduação, nós temos, nós pretendemos contar com a autonomia de vocês. Por que eu falo dessa palavra autonomia? Porque no ambiente virtual, a responsabilidade de acessar o material, de dar retorno para o professor, é totalmente do aluno, certo? Então, são ações que nós vamos precisar muito da colaboração de vocês, certo? De realmente realizar essas atividades. Tá? Vocês terão dúvidas em relação à plataforma que vai ser utilizada. Terão todo o apoio da equipe que está organizando essas ações para que vocês acessem essa plataforma e busquem também informações, certo? Muito do que vocês têm dúvida de como acessar e do que fazer, vocês têm hoje a ferramenta da internet para tirar muitas dúvidas, certo? A questão é, o trabalho só vai funcionar e essa ação só vai ter resultados se todos fizerem a sua parte com compromisso, para a gente poder ter um retorno. Tá bom? Então, dúvidas que vocês têm em relação já tem a compreensão, quais são as turmas que vão participar a partir de 11 de maio? Turmas de 4º ano do ensino médio integrado, turmas do concomitante subsequente e superior mais avançadas, certo? As turmas que estão sendo ofertadas no período mais avançado, 6º módulo, 7º módulo, que acontecer, certo?
Então, vão receber um cronograma de que dia esse material vai ser disponibilizado, vão receber orientação de realização das atividades. O que nós estamos fazendo é um teste, tá? É um teste para ver a viabilidade das atividades remotas. Por isso que eu digo, para a gente ter respostas desse teste, é preciso da colaboração de todos de forma comprometida mesmo para isso. É uma situação que a gente está vivenciando, que vocês já têm muito conhecimento, tudo que eu for falar agora aqui vai ser o óbvio, certo? Tudo que eu falar vai ser o óbvio, e o que a gente precisa fazer é manter as questões de aprendizagem nesse momento que a gente teve que suspender essas atividades. O objetivo principal, tanto do IFP quanto do governo em permitir essa suspensão das atividades, é para nos preservar enquanto seres humanos, né, com a nossa saúde, mas o mundo não parou, como todo mundo imaginou com a música lá do Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou, não parou não, é porque agora vai mudar a forma como nós vamos fazer nossas atividades. E a educação, ela faz parte dessas nossas atividades. Então, elas têm que continuar de alguma forma. Aí, vocês estão todos aí compartilhando, conversando, participando, que a gente está vendo aqui, né, como é a participação. E participações bem efetivas e que estão contribuindo bastante. Estou ligando aqui aquele meu modo que vocês já conhecem, tá? Podem chamar do que quiser, aquele modo quando eu começo a falar assim, tá bom? Estão participando, né? De forma bem para complementar, mas eu acho que vocês estão mais com saudade mesmo. Acho que se eu e o Osmar ficássemos o dia aqui falando assim, vocês passavam o dia aí achando que estão contribuindo. Tá certo? Mas vamos voltar lá para as nossas questões. Como eu estava falando, tudo que for falado a respeito da problemática que a gente está vivendo, do perigo, vai ser o óbvio, né? Toda hora a gente ouve isso, mas o entendimento é que a gente precisa manter as atividades de ensino, a gente precisa garantir momentos de aprendizagem para vocês que estão em formação, que são os nossos alunos. O recurso que a gente está tendo agora são recursos virtuais, como a gente está usando agora nesse momento, mas a gente também tem consciência de que nem todos têm acesso a esses recursos. E é isso o que a gente quer identificar nesse primeiro momento agora, tá? Então, é por isso que eu peço que vocês participem, até para dizer que o colega não está tendo acesso, porque o documento que foi elaborado, ele prevê tudo isso, certo? Ele prevê que a gente vai identificar esses casos e como nós vamos resolver, certo? Então, são questões que a gente vai discutir ao longo dessas 2 semanas em que a gente vai estar testando a implementação das atividades de ensino, certo? Okay. Eu recebi aqui no privado uma sugestão para deixar salva. A ideia é essa mesmo, né? Para ela ficar salva. E tem uma pergunta aqui, no caso, Denise, não sei se a gente já pode encaminhar, o que você acha? Pode. Algumas perguntas. Alguém perguntou aqui, né? Alguém não, né? A Mesquita Léo, né? Ela me perguntando sobre as atividades avaliativas. Como é que ficariam nesse caso? Você já pode antecipar? Sim. Nesse primeiro momento de teste, a orientação é que as avaliações sejam formativas. Por quê? O que é uma avaliação formativa? É uma avaliação para saber se o objetivo que o professor propôs daquele determinado conteúdo foi atingido em função
da atividade que ele vai colocar lá para o aluno. Isso vai ter registro de nota no que acadêmico? Nesse primeiro momento, não. Tá? Por quê? Porque a gente está testando e a gente sabe em que contexto nós estamos testando isso, certo? Que a gente sabe também que você, já que a gente vai usar uma ferramenta onde você pode acessar a atividade no horário que você achar melhor, certo? Então, vamos ter que levar em consideração todas essas situações. Não criar um momento de estresse nesse momento. Não estamos com a intenção de que agora, quem não tem um acesso à internet, vocês viram agora como foi para iniciar isso aqui, certo? Uma coisa que a gente achava que ia ser simples, que a gente já tinha testado, eu tive que sair de uma sala e ir para outra, eu troquei de celular, certo? Para poder tá falando com vocês agora. Então, são coisas que a gente sabe que vai acontecer nesses momentos em que tudo é novo. Tá? Novo para nós, novo para vocês. Tá certo? O que a gente não pode é ficar à parte das situações. É uma forma até de marginalizar a educação, se a educação não for promovida. Não é promover a qualquer custo. Tá? É a gente ir construindo essas possibilidades de atingir a todos. Eu acredito que nós seremos a última categoria a retornar efetivamente de maneira presencial, certo? Então, a gente tem que fazer alguma coisa. E eu acredito nessa proposta e que nós vamos identificar todos os casos, nós vamos procurar soluções para esses casos. Não veio com um manual. A pandemia e a suspensão das atividades não veio com um manual. Tá? Então, a gente vai descobrindo as soluções à medida que os problemas vão surgindo. Ok. Denise, uma pergunta. Se alguém perguntou aqui durante os comentários, Eletromecânica módulo 1. Eu pude anotar se vai ter um horário específico com o professor, né? Está previsto, uma das atividades são fóruns ou chats. Como é que vai funcionar isso? Qual é a orientação que nós vamos dar? É assim, na proposta, quando vocês tiverem acesso, não sei se vai disponibilizar no site do IFP, acho que não. Vocês vão ver que ela dá orientações, mas cada campus vai trabalhar de acordo com aquele grupo de diretores de ensino, departamentos e coordenações, ver a operacionalização disso. Né? Então, o que a gente está pensando aqui para o campus é que nessa primeira semana vai ser uma semana de disponibilizar material. E que nessa disponibilização de material, a gente já vai procurar fazer com que o professor agende um fórum, né, que é uma funcionalidade do Classroom, para um determinado momento. O fórum ele pode ser uma ação dentro do Classroom, que ela pode ser síncrona. O que é isso? Tem que acontecer dentro do horário combinado. O aluno tem que estar lá na hora que ele recebeu o cronograma. Ou ele pode ser assíncrono. O professor bota um questionamento, o aluno participa e fica lá o registro, certo? Então, o planejamento começa amanhã. Essas definições. Vamos ter momentos em que tenhamos horário definido. Eu vou ter que estar na frente do celular ou do computador num determinado horário. A gente vai começar a planejar isso amanhã, certo? Se vai ter atividades que serão síncronas. Ok. Uma outra pergunta, mas que já foi respondida e já foi falado várias vezes, quanto tempo dura o piloto? São 15 dias, são 2 semanas, né? Aí alguém perguntou, e o primeiro ano, e outras turmas? Não, todas as turmas serão contempladas caso a instituição tome a decisão de continuar com o projeto ampliado. Nesse primeiro momento, como a Denise já falou, são apenas as turmas, as séries finais de cada curso. Mas, tomando-se a decisão por ampliar para todos, aí todos os cursos e todas as turmas serão contempladas sim. Alguém disse assim, eu quero voltar às aulas presenciais. Todos nós, eu acredito, né? Infelizmente, a situação é realmente preocupante. Uma outra pergunta, qual a plataforma e como será acessada? A Denise já falou, mas vamos lá reforçar, Denise. Quais serão as turmas?
qual será a plataforma e como vai ser o Sim. acesso? Nós vamos usar o Classroom, que é uma ferramenta do Google, certo? E como é que vai acontecer? As turmas serão formadas, cada turma vai ter os professores daquela turma, uma pessoa da equipe pedagógica e uma pessoa da disciplina, certo? Imaginem que agora a instituição vai passar a ser aquela sala para você, tá? Lá as coisas vão acontecer. Você vai se comunicar a partir dessa plataforma. E se não funcionar, eu não tiver acesso, eu não tiver um computador que acesse, você vai receber orientações para isso, uma alternativa de comunicação. Tá? É isso que a gente quer ir construindo. Eu vi uma pergunta aí, quem não tiver internet, nós precisamos identificar. Olha, por que não identificaram logo? Porque os meios que a gente usou para identificar não nos trouxeram muitas respostas. Por exemplo, foi enviado um questionário via acadêmico para vocês responderem e que perguntava que tipo de internet você tinha e algo nesse sentido. Poucos alunos do campus responderam. A gente não sabe dizer se vocês não responderam porque não tem internet ou se vocês não responderam porque vocês não quiseram. Certo? Então, o tipo... Diga, só para reforçar, Denise, que o Google Classroom, ele é uma ferramenta do Google, como foi dito. Ele pode ser acessado tanto pelo computador, como pode ser também acessado por meio de um aplicativo como esse do WhatsApp. Então, quem está aqui acessando o WhatsApp perguntando como é que vai acessar, pode acessar pelo Google Classroom, pelo aplicativo. É um app que é disponibilizado pelas lojas. Certo. Uma outra pergunta aqui... Pode concluir, Denise, pode concluir. Não, era mais sobre a ferramenta, que eu sei que é um momento que fica todo mundo mesmo ansioso. Eu não sei, eu não vou saber usar, certo? Eu não vou conseguir participar. Reforçando só a questão do querer fazer e de acreditar que é importante que seja feito. Nós temos já mais de 40 dias sem atividades de ensino. O que o MEC nos permitiu durante esse período? Não é mais obrigado a cumprir os 200 dias. O que significa isso? Certo? Que se a gente começar a ter uma compensação de horas, já a partir de agora, nós vamos diminuir o número de aulas presenciais que ainda serão necessárias para a gente completar o ano letivo. Tudo vai depender da data do retorno, que a gente não sabe quando é. Isso mesmo. Uma outra pergunta é se tem previsão de voltar às aulas. Ainda não tem, né? Sobre as aulas presenciais. Sobre a questão do que é acadêmico. Alguém disse, por que não usar o que é acadêmico? O que é acadêmico vai ser também utilizado. Ele não foi opção para ferramenta para todo o instituto, porque nem todos os campi utilizam o que é acadêmico. E o Instituto e a comissão ela tinha que optar por uma ferramenta. E foi feita uma análise, e a análise da comissão, e foi sugerido, é que o Google Classroom é uma ferramenta que é gratuita, está nos nossos e-mails institucionais e foi avaliado como sendo a melhor opção no momento, né? Se a Denise quiser até complementar, né, ela teve lá nas discussões, ela pode ter até mais informações que eu. Certo. E também a questão da formação que está sendo oferecida aos professores para que ele use o Classroom. A viabilidade foi colocada por questões técnicas mesmo, dessa ferramenta, do alcance, da possibilidade dela acontecer para todos. Teve um questionamento aí agora, por que o módulo 1 não está participando? Porque a gente está em fase de teste, certo? E a ideia é que, a partir desse teste, todas as turmas terão atividades remotas, tá? A escolha dos módulos finais foram elencados de diferentes critérios, porque os módulos finais, né? Porque a gente acredita que são os alunos que têm uma idade maior, têm mais autonomia de participar e dar um retorno.
certo? Então, foram várias discussões para a gente chegar até esse projeto piloto. Isso. Tem uma pergunta aqui no privado sobre os quartos anos, né? As turmas que estão concluindo agora o integrado. Tem condição de concluir esse ano? Na verdade, esse movimento que nós estamos fazendo é para tentar concluir ainda esse ano. Porque quando a gente voltar às aulas presenciais, nós vamos ter que concluir as 800 horas, Mínimas. do ano, né? Mínimas. E aí, se esse projeto piloto funciona bem e a gente consegue adiantar agora, essa carga horária ela já vai ser abatida. E aí é possível, aí temos que fazer contas, e aí vai depender muito de quando a gente puder retornar, para saber se a gente tem condições de concluir em 2020, né? É o que nós queremos, mas temos que realmente, aí só vamos saber exatamente quando a gente retornar. Mais alguma pergunta, pessoal, que a gente passou? Pode retomar aqui. Tem algum aí? Pode mandar aqui no comentário que eu olho e faço a pergunta aqui para todo mundo. A gente está já se encaminhando porque tem um tempo máximo, né, que é de 1 hora. Então, se alguém tiver ainda alguma pergunta, era importante a gente colocar para a gente poder responder agora. Na verdade, uma dúvida que persiste aqui são sobre as turmas. Na verdade, todas as turmas elas poderão participar, se a gente decidir por... Então, qual o critério que vai definir o sucesso do sistema? Na verdade, essas interações, né? Vão ser feitas enquetes com os alunos, com os professores, e, na verdade, esse acompanhamento contínuo, né? Todo esse momento vai ser avaliado para a gente poder decidir se vamos poder ampliar para todos os alunos ou não. As aulas práticas, uma pergunta importante, elas estão suspensas, elas não poderão acontecer de modo remoto. Alguém Mas tem uma questão assim, as aulas práticas, todas as resoluções, elas excluem práticas de laboratório, porque tem que ter o laboratório, tem que ser presencial. Mas se tem uma disciplina que, como a gente só estava com 26 dias de aula quando foram suspensas as atividades. Então, eu acredito que alguma disciplina, mesmo que seja de laboratório, e o professor quiser colocar uma atividade lá na sala virtual, ele vai poder fazer, certo? O que não vai acontecer são aulas práticas, certo? Nem estágio, nada que necessite que o aluno se desloque do domicílio dele. Isso é uma coisa bem importante também, que a gente tem que frisar, que ninguém vai querer aqui agora que vocês saiam procurando resolver as questões de acesso à internet saindo da casa de vocês, porque a gente está em isolamento social. Isolamento significa ficar dentro de casa mesmo. Sair só se for uma coisa excepcional. E com uma atividade de ensino está suspensa, você não pode justificar que vai sair para fazer atividade de ensino. Ela tem que acontecer dentro da sua casa, certo? Professora, eu não tenho internet. Nós vamos fazer essas identificações e vamos buscar essas soluções. Não vão querer agora sair dizendo, vai começar a aula remota, eu preciso adquirir dados, eu preciso, principalmente os alunos do médio integrado, de criar situações dentro de casa que gere algum tipo de estresse, que é já o que a gente está vivendo hoje, muito estresse. A gente está aqui conversando sobre atividade de ensino. Quando a gente sair daqui, a gente volta para a realidade do que está acontecendo, certo? Pessoal, de vidas sendo interrompidas por conta de um vírus. Oi, já vai encerrar, né? Vai encerrar. A gente pode retornar, se for o caso, né? Se tiver ainda algumas perguntas.
mas já está encerrando agora. Só uma pergunta que foi feita aqui sobre a formação dos professores. Já está tendo um curso, os professores já estão fazendo um curso sobre o uso dessas ferramentas, né? Então, esse curso já está acontecendo. Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar agora, porque o tempo já está terminando, e aí eu vou deixar salvo aqui a live, e aí eu entro novamente para a gente fazer mais 10 minutos para fechar algumas perguntas que tem. Ok, Denise? Ok. Ok, então vou fechar e já a gente retorna. Certo. Só complementando a informação. A Pró-Reitoria de Ensino criou um curso direcionado ao corpo docente. E esse curso ele já está em execução. Na verdade, em torno de quase 80% dos professores que responderam a um formulário, a um questionário que nós aplicamos, está participando desse curso, né? Então já é um bom indicativo. E claro, né, o dia a dia é que vai realmente fazer com que as atividades elas realmente venham a acontecer. Como a Denise já falou, gente, é uma tentativa que nós vamos fazer. A gente ainda não sabe, imaginamos que teremos sim dificuldades que serão difíceis da gente superar, talvez, mas a gente só vai saber fazendo. Então, esses próximos 15 dias é para a gente tentar verificar isso aí. Já tem algumas perguntas aqui, Denise. O Paulo Rangel perguntou sobre a disciplina de TCC, porque a pesquisa dele envolve laboratório. O que envolver atividade presencial está suspenso. Correto, Denise? Correto. Só então, se nesse o professor momento... TCC, como é uma orientação individual, né? Se for a disciplina de TCC, a TCC é um componente curricular, né? Nas licenciaturas. Porque, Denise, a disciplina, ele está falando do projeto dele, que é um projeto que precisa do laboratório. Nesse caso é inviável, porque é presencial, infelizmente não vai ser possível. Ok, Paulo? Outra pergunta aqui. Como vai ficar o primeiro ano em relação às matérias do primeiro semestre? Então, nós já falamos aqui. Caso o piloto seja bem sucedido, caso a gente veja que temos condições de operacionalizar, isso será ampliado para todas as turmas e todos os cursos, inclusive o primeiro ano, né, dos cursos integrados. Então, se a Denise quer comentar alguma coisa em relação a essa questão, Denise? É mais ou menos assim, se você ouvir um comentário do tipo, o IFP vai iniciar as atividades à distância a partir do dia 11 de maio, qual seria a resposta? Não, o IFP vai fazer um projeto piloto por 15 dias, são 2 semanas que a gente vai fazer esse teste, usando o Classroom, vamos avaliar, corrigir, e, dependendo dos resultados dessa avaliação, aí sim a gente começa as atividades remotas. Quer dizer que isso não vai contar como hora-aula agora? Vai, foi o que ficou definido. Mesmo sendo teste, você vai estar contabilizando lá horas de aula, como o professor também vai. Ok. Boa tarde, Ana Karina. Um abraço. Uma outra pergunta aqui. Se quando a gente voltar, a gente vai ter contraturnos para cumprir a carga horária? A Denise pode responder? Olha, tudo ia depender da data de retorno. O que aconteceu inicialmente? Suspendeu, todo mundo achava que ia ser 15 dias. Que o vírus ia morrer porque aqui faz calor. Nem deu certo. Não morreu o vírus. Certo? Aí o que aconteceu? Era uma gripezinha. Nem era uma gripezinha. Então, o que aconteceu? Foram colocando mais para frente, até que a última agora é por tempo indeterminado. Para não ter que ficar toda hora botando documento. Mais 15 dias, mais 30 dias. Certo? Então, dependendo
da data do retorno, de qualquer forma, a gente vai ter que cumprir o que está nos projetos de curso. O que é que significa isso? Quando você entra no primeiro ano, você tem lá quase 1.050 horas de aula para assistir. Essas 1.050 horas, estou falando do ensino médio, pegando o exemplo do ensino médio integrado. Essas 1.050 horas, elas têm que existir dentro de 200 dias, certo? O que agora não precisa mais cumprir? Esses 200 dias, mas precisa cumprir as horas, certo? Não vai encerrar, vamos encerrar o primeiro ano tendo, em vez de ter 60 aulas de física no ano, não vamos encerrar tendo só 30. Não é permitido que se faça isso em sistema nenhum, nem no IFP, nem na rede estadual, nem na municipal, nem na particular. Todo mundo vai ter que cumprir horas. Então, se a gente vai ter que cumprir horas, certamente, dependendo da data do retorno, nós teremos contraturno, sábados letivos. Então, a gente tem que iniciar para minimizar isso o máximo possível. Ok. Uma outra pergunta aqui interessante, uma sugestão, na verdade. O Manuel Carvalho está dizendo o seguinte, que os professores fizessem transmissões de aulas ao vivo, para quem tem internet que possa assistir, e depois os alunos baixassem e mandassem para os outros alunos. Eu vou falar aqui, Denise, mas você pode complementar se quiser, se for necessário. Na verdade, há uma preocupação com essas transmissões de aulas por algumas razões, né? Uma delas é essa questão da internet. E aí a ideia dos slides comentados é porque a gente imagina, Manuel, que os slides comentados atinjam a maioria dos alunos. E aí também, de certo modo, a gente tem uma preocupação com a exposição, né, dos professores, enfim. Né? Então, mas a Denise, se quiser complementar, porque que a comissão não sugeriu aulas ao vivo. Um dos pontos principais é esse alcance mesmo, que você já citou. As aulas são slides comentados. É um modelo simples de mídia que a gente pode usar para alcançar os alunos, mas durante o teste piloto serão somente aulas comentadas. Quando abrir para todas as turmas, da mesma forma que no presencial a gente tem aquele professor que usa e tem aquele que não usa um recurso diferente, isso vai acontecer nas aulas remotas. O professor tem uma habilidade maior de produzir um vídeo, de disponibilizar ele para vocês, ele vai fazer isso. O cuidado que ele vai ter que ter é que isso precisa chegar a todos os alunos, não só os que têm internet. Certo? Toda vez que ele for pensar numa metodologia, o pessoal aí que está nas licenciaturas que está acompanhando a gente aí, está se preparando para isso. Quando eu for pensar na metodologia, nesse momento que a gente está vivendo agora, eu tenho que pensar se isso vai chegar para todos. Ah, professor, a professora já sabe que não vai chegar, porque nem todo mundo tem internet. Então, qual vai ser a alternativa? A gente vai ter que imprimir esse material e levar para o aluno? É isso que a gente está querendo saber. Que muitos não têm internet, a gente já sabe. E aí, Denise, sobre isso que você está falando, a Idalina me lembrando aqui, é importante, que a participação desses alunos que têm acesso, que vão ter acesso nesse primeiro momento, é importantíssimo para poder, inclusive, nos dar o retorno de quem são os alunos que não estão conseguindo acompanhar. Porque a instituição ela vai tentar, de algum modo, como a Denise falou, chegar a esse aluno também. Né? Então, essa informação para a gente é importante. Então, procurem os coordenadores, procurem os professores, a direção de ensino, a direção geral, o pessoal de apoio, pedagogo, psicólogos, as assistentes sociais. Então, nos tragam essa informação, porque, de algum modo, a gente vai tentar chegar a esses alunos. Se vamos conseguir, nós vamos saber tentando. Né? O que eu acho que a gente não poderia era se manter inertes, né, parados, esperando a volta
a volta dessas aulas, né? Se quiser complementar, Denise. Não, tá bom. Uma outra pergunta aqui. No caso do quarto módulo de informática, que seria só projetos, como é que vai funcionar? Já tem alguma posição, Denise? Do quarto, como é a pergunta de Moja? A Fábia Moreira mandou aqui o seguinte: no caso do quarto módulo de informática, que seria só projetos, como que vai funcionar? A gente já tem uma posição? Olha, se são só projetos, mas certamente precisam de orientação para realizar esses projetos. Se isso for possível fazer de maneira remota, o professor é que vai dar esse retorno para a gente a partir de amanhã, certo? Eu acredito que é aquela velha história toda, prática precede a uma teoria. Então, vocês, certamente, como a gente estava bem no início do ano letivo, precisam receber orientações para esses projetos, precisam se fundamentar teoricamente para esses projetos. Então, isso vai depender do que o professor nos informar a partir de amanhã. Ok. Outra pergunta. Como vai ficar o primeiro ano em relação aliás, é uma outra pergunta, perdão. A Lohane Magalhães. Como será feita a recuperação dos alunos que não forem bem nas provas, que já foram feitas no início das aulas? As provas que foram feitas no primeiro bimestre, né? Acho que é essa a pergunta, Denise. Acho que quando a gente retornar, não é isso? Provas que já foram feitas, eu acredito que o professor vá considerar, né, esse registro. Eu sei que os meus estão querendo que eu não considere, né, em função dos resultados. Se pudesse, né, nem considerava. Mas quem já fez prova como a gente não estava no final de bimestre, não acredito nem no que é acadêmico esses resultados já estejam, tá? Uhum. Mas Ok. quando vai começar a valer como nota, são decisões que a gente vai tomar a partir do momento que essas atividades passarem a ser para todos. Aí, só reforçando, nesse momento, é uma avaliação formativa para saber se o que eu planejei daquela delimitação de conteúdo, inclusive eu quero fazer um comentário aqui, a Sampaio, não dá para saber o nome, ela diz que os slides comentados não são tão simples e que ela não conseguiu em 10 minutos fazer uma aula que chegue perto da qualidade das minhas aulas presenciais. A primeira coisa que a gente tem que se desvincular é que eu não vou ter a mesma qualidade das aulas presenciais, porque eu estou no ambiente virtual. Eu vou ter que construir um material que ele tenha qualidade para o ambiente virtual. Primeira coisa, quando a gente vai preparar uma aula virtual, ela jamais vai substituir a aula presencial, certo? Okay, Paulo, então, o que eu vou fazer, só para complementar aqui a resposta para ela, o que a gente vai fazer nesse momento agora é delimitar um conteúdo, certo? Em que eu tenha um objetivo bem direto, para que ele seja contemplado dentro desse período de 2 semanas que a gente vai fazer o teste. Certo? É por isso que, para fazer atividade virtual, a gente precisa compreender que não se pode comparar com o presencial. Tá? Pronto. O Paulo Rangel está perguntando, caso o projeto piloto não dê certo, vai se pensar em alguma outra alternativa ou aguardaremos as atividades presenciais? Eu acho que, claro que, caso a gente chegue nessa conclusão de que o projeto piloto não funcionou, nós vamos, claro, discutir, conversar, avaliar em que termos, né, e o que foi que houve. Mas a princípio, eu não consigo enxergar uma outra opção. E aí a opção seria aguardar o retorno das aulas. Com isso, a gente iria, e aí certamente, a gente iria para 2021, que é uma das possibilidades que o Conselho Nacional de Educação está nos colocando, né? Ou as atividades não presenciais agora, durante a suspensão das atividades presenciais, ou a reposição depois. E aí isso, claro, a gente teria sábados letivos e iríamos para 2021. Quer complementar, Denise?
Eu acredito também que, dependendo da avaliação, a instituição vai buscar uma outra forma de contemplar atividades não presenciais. Eu acho que não tem mais como a gente fugir disso, né? Porque nós temos o tempo contra as nossas ações, né? E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente não sabe quando vai retornar, mas a gente já imagina que, como eu já comentei aqui, seremos os últimos a ter um retorno efetivo das atividades. E a orientação do Conselho Nacional de Educação é que se façam ações para manutenção dos processos de aprendizagem. A gente não pode ficar à margem da sociedade sem oferecer essa manutenção de processo de aprendizagem. De alguma forma, a gente vai ter que buscar soluções. Ok. O Rafael Mesquita, né, ele está me colocando uma sugestão aqui. Que tal fazer como o professor André, né, colocar as aulas no YouTube como uma fonte extra e acessível? É uma possibilidade, né, e aí a gente depende, claro, da interação do professor, né? Nem todo professor ele vai ter essa afinidade com essas videoaulas. A Ana Karina, né, professora lá do Campus Pix, está aqui me perguntando, né, irão fazer o projeto piloto antes de terminar a capacitação dos professores? Essa questão, professora, foi colocada na reunião do Colégio de Dirigentes, e a Pró-Reitoria de Ensino nos informou que, apesar do curso ele pode ser feito até o dia 28, mas ele já poderia ser antecipado. Então, os professores que forem fazer parte do projeto piloto, eles já podem antecipar as atividades desse curso e já concluir esse curso essa semana, se for o caso. Eu até estive conversando com alguns colegas que disseram que já está bem adiantado e que já está na fase já final. Já tá, se a Denise quiser complementar. O módulo 3 do curso já está disponível. Nesse módulo, ele já é a parte em que ele dá as orientações para o professor utilizar o Classroom. Então, eu acho que para esse primeiro momento, assim, não dizer que já resolvemos todas as situações relativas à formação do professor e o preparo do professor para usar essas ferramentas. Mas ele já dá um norte. Até o módulo 3, eu estou fazendo curso também. Você vê que já é possível, né, concluindo o módulo 3, ter algum conhecimento para usar o Classroom. Mas o que vai precisar também, o que nós vamos precisar nesse momento é muito trabalho colaborativo das equipes dentro dos campos, certo? De saber que a gente vai ter que dar um suporte, quem tem um domínio maior, quem tem um conhecimento maior, de ajudar o colega. É um momento de colaboração para que as coisas funcionem. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma questão? A gente já vai se encaminhando aqui para finalizar. Acho que aqui parece que terminou aqui, né, as perguntas. Eu passo aqui para a Denise para ela fazer as considerações finais dela para a gente encaminhar para a conclusão desse momento. Por favor, Denise. Então, resumindo, não estamos iniciando as atividades remotas para todos. Vamos fazer um teste de 15 dias. Depois desses 15 dias avaliados, a gente vem com novas informações se isso vai se tornar uma ação para todos os cursos. Certo? É só a colaboração das turmas que vão participar nesse momento para que a gente consiga viabilizar esse projeto e ele venha realmente ser a solução que a gente está encontrando no momento para nos mantermos ativos com a aprendizagem de ensino. Ok. Eu agradeço a professora Denise por embarcar comigo nessa, né? Pode, mano. Cada um. Porque é uma novidade, né, para todos nós, mas eu acredito que foi um momento importante. Nós tivemos aqui, quando eu encerrei a outra parte, quase 700 pessoas que participaram. Então, eu acho que foi um momento importante, né? E eu sei que não é fácil, porque a gente nunca fez, mas está aqui também pondo a cara, né? E diz, olha, está aqui tentando também fazer isso. Muito novo para todo mundo.
um mundo novo para todo mundo. Então, eu quero também encerrar minhas palavras dizendo que a vontade de todos nós é retornar. Eu tenho certeza disso, né? Ninguém está em casa recluso, enfim, isolado porque gosta, porque gostaria de estar. Mas é porque o momento requer essa situação. E aí a gente sabe das dificuldades que vão surgir, tanto para os professores como para os alunos. O que nós estamos aqui querendo é fazendo uma tentativa para poder minimizar os prejuízos que serão de todos, né? Da instituição, de professores, de alunos, da família, de todo mundo, né? E eu tenho certeza que o sucesso dessa implementação vai depender de todos nós. E aí, da mesma forma como o isolamento social, ela só tem sucesso se todos fizerem a sua parte, as atividades não presenciais só terão sucesso se todos puderem colaborar, né? Para que a gente tenha sucesso. Os professores, os técnicos que estarão ali dando apoio, os próprios alunos, né, são os principais nesse momento, e também a família principalmente. E aí cada um vai tentar se adequar da melhor forma possível, né? E aí a gente espera que após esses 15 dias a gente tenha um posicionamento para vocês em relação à continuidade ou não desse projeto, né? Eu deixo aqui um abraço para todos, que todos fiquem bem, que fiquem em casa, que a gente respeite aí as recomendações. Acho que ainda não é o momento para a gente encerrar o isolamento social. É importante que se cuidem, né? Cuidem da sua saúde mental, enfim. Deixa um abraço, acho que está todo mundo com saudade, né? De voltar, de estarmos ali presentes, né? Enfim, mas eu acho que tudo vai passar. E aí a gente precisa sair dessa da melhor forma possível. Mais uma vez, um abraço. Muito obrigado a Denise, muito obrigado a todos que participaram e que puderam estar dividindo e discutindo aqui com a gente. Eu acho que esse momento é importantíssimo. Então, um abraço em todos. E até Na uma próxima outra. a gente acerta, ajusta os Pronto. inícios. Faz parte. Tá Então, certo. agradeço aí aos professores que estavam aqui presentes, aos alunos, né, aos pais, enfim, aos técnicos administrativos. Muito obrigado a todos. Obrigada. E uma boa tarde.